Olha, a chegada do Windows 11 para o mundo corporativo não foi só uma revaginada no visual, não. Foi uma mudança bem complexa e, para muita gente, super controversa. Bora entender o porquê disso tudo? Então, de onde veio toda essa polêmica? A resposta está numa mudança bem fundamental na filosofia da Microsoft, sabe? Para a gente sacar o Windows 11 de verdade, a gente precisa voltar um pouquinho e olhar para os problemas que ele veio resolver. E olha, boa parte deles começava com as dores de cabeça que o Windows 10 dava. E que dores de cabeça, hein? Uma das principais era o ritmo das atualizações. Era uma coisa que deixava qualquer departamento de TI, sério, completamente exausto. E aqui a gente consegue ver isso bem claro. Dá uma olhada nesse ciclo de atualizações do Windows 10. Era uma confusão. As empresas pulavam do tal Current Branch para o Semi-Annual Channel, sabe? Era um ritmo frenético, quase impossível de gerenciar. Aí, com o Windows 11, a Microsoft veio e simplificou tudo. Passou com um único ciclo anual, o General Availability Channel. Isso trouxe, finalmente, um pouco mais de previsibilidade para a vida de todo mundo. Mas olha, não era só uma questão de organizar a casa das atualizações. Tinha um problema muito maior acontecendo. A Microsoft estava reagindo a um cenário de ameaças cibernéticas que estava ficando perigoso demais. E isso levou eles a adotarem um novo modelo de segurança, um conceito chamado confiança zero ou Zero Trust. A ideia por trás disso é até que simples, mas bem poderosa. Não confie em nada por padrão. Verifique absolutamente tudo, desde o chip lá no hardware até a nuvem. E para colocar essa filosofia de confiança zero para funcionar na prática, a Microsoft precisou criar um novo conjunto de regras. E olha, regras bem rígidas de segurança. Essa imagem aqui resume perfeitamente a virada de chave. Antes, no tempo do Windows 10, a Microsoft tentava fazer o sistema operacional rodar em praticamente qualquer hardware. Agora, com o Windows 11, a lógica se inverteu completamente. É o hardware que precisa atender a um padrão de segurança super rigoroso para poder rodar o sistema. A responsabilidade mudou de lado. E o ponto mais importante aqui é esse. Não eram sugestões, sabe? Eram exigências, preto no branco. Se um computador não tivesse esses componentes, ele simplesmente não era elegível para atualização oficial. Ponto final. Acabou a conversa. Falando de um jeito bem simples, o TPM, pensa nele como um cofre de segurança dentro do computador. É um cofre de hardware mesmo, que protege os segredos mais importantes do sistema, tipo chaves de criptografia, contra qualquer tipo de adulteração. Ele é basicamente a âncora física que sustenta toda essa estratégia de segurança do chip à nuvem. E olha que interessante, a justificativa da Microsoft para cortar o suporte a processadores mais antigos não foi só segurança, não. Os dados internos deles mostraram uma coisa crucial: a confiabilidade. Os sistemas mais antigos, bom, eles simplesmente travavam muito, mas muito mais. Então a meta não era só garantir uma experiência segura, era garantir uma experiência estável. E aí, claro, a gente chega no debate central que as empresas tiveram que encarar. Será que valia a pena? Valia o custo de abandonar milhões de computadores que estavam funcionando perfeitamente só para ter essa segurança super reforçada? Muitas companhias se viram numa situação complicada, com um parque de máquinas inteiro que, literalmente da noite para o dia, ficou obsoleto. Ok, mas e para as empresas que decidiram seguir em frente? Bom, o próximo desafio era o processo de migração em si. E ele podia se transformar muito rápido num verdadeiro labirinto. O cenário dos sonhos, o caminho ideal, é o que a gente chama de atualização in place. A melhor analogia que existe é a de reformar uma casa enquanto você continua morando nela. É um método que causa menos bagunça, sabe? Ele preserva todos os arquivos, configurações, aplicativos, tudo. Só que aí já começavam os problemas. O primeiro grande obstáculo para muita gente foi: não dava para fazer uma atualização direta do Windows 7, que ainda era super popular. E por quê? O principal motivo era a incompatibilidade com o tal do firmware UEFI. Ele é o sistema de inicialização moderno que substituiu o BIOS antigo e é uma peça fundamental para a segurança do Windows 11. Outro beco sem saída. Imagina que, durante a atualização, a empresa precisa mover um computador para um novo domínio de rede. Pois é, o processo simplesmente não suporta isso. A pessoa é forçada a fazer esse trabalho ou antes ou depois, o que só adiciona mais complexidade e mais uma etapa no processo. E o mais louco é que até coisas que parecem super simples, tipo
Sei lá, mudar o idioma base do sistema ou alterar o layout das partições do disco, essas coisinhas já bloqueavam a atualização in place. O resultado? Tinha que fazer uma reinstalação completa, do zero, começar tudo de novo. Então, a pergunta era como navegar por esse labirinto todo, especialmente com tanta gente trabalhando de casa de forma remota. Para resolver isso, a Microsoft apostou pesado numa nova geração de ferramentas baseadas na nuvem. E a principal dessas ferramentas é o Windows Autopilot. Ele basicamente transforma a maneira como se configura um computador novo, principalmente para quem está em trabalho remoto. A ideia é genial. A máquina vai direto da fábrica para a casa do funcionário, sem que a equipe de TI precise encostar um dedo nela. E a experiência é quase mágica. Um processo que antes para a TI levava horas, às vezes até dias, de repente vira uma experiência de zero toque. É incrível, tanto para o administrador, que economiza um tempo danado, quanto para a pessoa que vai usar o computador, que recebe tudo pronto para começar. Então, quando a gente junta todas essas peças, a segurança que vem do hardware, as novas regras, o gerenciamento pela nuvem, fica bem claro, né? O Windows 11 não é só uma atualização. Ele representa um conceito totalmente novo do que é uma estação de trabalho corporativa. No final das contas, tudo se resume a uma troca, uma balança. De um lado, o que se ganha, segurança de ponta e um gerenciamento muito mais simples e moderno. Do outro lado, o que isso custa? A necessidade de adotar hardware novo e, talvez mais importante, novos processos de TI. Uma nova forma de pensar. E, como parte dessa troca, vem uma recompensa bem importante. Um ciclo de vida de suporte estendido para 36 meses, isso para os clientes corporativos. O que isso significa na prática? Mais estabilidade e muito mais previsibilidade na hora de fazer o planejamento de TI. O que nos leva, então, à pergunta final. Será que o Windows 11 é mesmo só uma atualização de sistema operacional? Ou ele é, na verdade, um novo contrato de segurança para o ambiente de trabalho moderno? Parece muito mais uma decisão estratégica que redefine completamente o que significa ter um PC corporativo que seja seguro e gerenciável no século XXI.